Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Norte Imobiliário Business, o podcast que conecta você com o mercado imobiliário, com empreendedorismo e inovações aqui no norte do país. Se você acredita que saúde é só técnica, esse episódio vai te surpreender. Ela saiu do Brasil com uma mala e muita coragem. Hoje no Porto é uma das dentistas mais procuradas pelos brasileiros e pelos portugueses. Doutora Renata Dias, brasileira, mestre em medicina dentária, especialista em odontopediatria, dentisteria e estética. Ela une técnica refinada, atendimento humanizado e um olhar acolhedor para cada paciente. Seja muito bem-vinda, doutora Renata. Obrigada, Vani, obrigada pelos elogios. Ai, como eu tô feliz de ter você Eu também. aqui. Tão bom a gente trazer, pessoas que trabalham sério, pessoa que tem amor por que faz, e você tem essa paixão, né, ver você ali na cadeira atendendo os pacientes, eu falo: "Nossa, ela tá mesmo aonde ela queria estar". Eu amo ser dentista, apesar de que na minha trajetória para cá foi bem difícil, viu. É sobre isso que nós vamos falar, sobre toda É, essa trajetória, por que largou uma vida estabilizada no Brasil sim. e cruzou o oceano, sorte a minha, né, e de todo mundo que é são seus pacientes. É, Então, olha, a gente ia ter que pegar o avião ao contrário. pesados que ficaram lá que até hoje ligam. Imagino, imagino. Com uma borda me conta mais ou menos assim, como que você tomou essa decisão? Pronto, quero sair do Brasil, chegou o meu a minha hora, vou para Uhum. Portugal. Como isso foi? Olha, foi meio à força. Eu estava lá no Brasil, assim, há 24 anos, já com uma carreira muito estabilizada, paciente, muito paciente, agenda cheia, só tinha marcação para um mês. E a vida financeira toda estruturada, tudo certo, tudo perfeito. De repente, por causa da violência, que entrou um bandido no meu consultório, me assaltou, assaltou o paciente que estava lá comigo, minha secretária, e foi de uma violência extrema. E quando isso entra na casa da gente, a gente fala assim: "Meu Deus, estou sendo avisada, na próxima vez não vai ser só um assalto, vai ser uma coisa pior". E aí eu comecei a ficar com aquilo na cabeça e não tirava, e eu comecei: "Meu Deus, eu tenho que ir embora, eu tenho que ir embora, eu tenho que ir embora, aqui não dá mais, já deu e tudo". Só que o problema é que lá era difícil, porque eu tinha muito paciente, os pacientes não entendiam isso. Estava numa época de muito assalto a consultório lá no Rio de Janeiro, consultório médico, dentista, e o meu prédio lá era um prédio, assim, imagina, na zona sul do Rio de Janeiro. Então, na rua Paissandu, que era uma rua nobre, com porteiro, com vigilância 24 horas. Então eu falei: "Gente, se ele entrou aqui, você imagina, vai acontecer uma coisa pior comigo até na rua mesmo, eu acho que esse é o meu momento". Aí eu comecei: "Para onde eu vou, para onde eu vou?". Eu sempre tive cidadania, porque meus avós eram portugueses, e isso facilitou muito a minha vinda para cá. Mas eu pensei antes, porque eu amo o Brasil, pensei assim: "Vou para o interior do Brasil, trocar tratamento dentário por galinha, porquinho, essas coisas, ou eu vou para Portugal". E aí eu falei assim: "Gente, ir para Portugal eu sei que é difícil, porque lá, além de começar do zero, tem a validação do diploma, que depois eu até explico melhor, mas só que eu levei em conta a minha filha, que na época tinha 11 anos, e proporcionar para ela toda a Europa aqui, não tem preço, né. Não. Hoje em dia ela faz, engenharia informática na Universidade do Porto, e está muito feliz, muitos amigos, e imagina, vai poder fazer mestrado em qualquer lugar da Europa, sabe, ter acesso a tudo aqui, e que eu ia condená-la ao interior do país, porque no É, Brasil eu só ficaria se fosse no interior, sim, capital não mais. sim. Então foi uma na verdade, o te empurrou de uma forma boa. É, é assim, eu hoje em dia eu agradeço muito por estar aqui,
porque o Brasil lá, principalmente o Rio de Janeiro, tá horrível. E até os meus amigos dentistas que falaram: "Não, não vai, a gente prefere ficar morto, mas ficar aqui ganhando bem", porque lá eu ganhava muito bem. Porque imagina, 24 anos conquistando a clientela, que não é da noite para o Não. dia. Então, quando eu estava com aquela rede de pacientes, fazendo tratamentos caros de porcelana, facetas, blocos, onlays, essas coisas, quando eu tinha conquistado essa clientela, eu abandonei tudo. Eles falaram: "Você é maluca, anda de carro blindado, sabe, vai, se esconde, vai para um condomínio, vai para". Eu falei: "Gente, não, eu vou sair de casa, eu vou entrar num shopping, vou ter que abrir o carro, eu vou entrar no supermercado, vou ter que abrir o carro, quando eu sair do carro vão me render". Aí eles: "Você tá com isso na cabeça?". Aí eu falei: "Não". Fiquei com isso mesmo na cabeça e aí vim parar aqui. E essa adaptação, como foi? Chegou aqui, tudo novo? Olha, assim, a nível de Portugal foi muito fácil, porque o idioma é ótimo, né, o clima é mais ameno do que os outros países da Europa, mas é frio. Para mim que vim do Rio de Janeiro, É. é frio. Agora, aqui o Porto é uma cidade linda, que eu amo, eu brinco com meus amigos falando que o Porto me escolheu, não fui eu que escolhi o Porto, porque quando eu cheguei ali na Ribeira eu falei: "Ah, eu quero morar aqui um dia", mas isso há 15 anos atrás. Aí eu falei: "Nossa, isso aqui é lindo", sabe, fiquei encantada. E aí vim parar aqui. A Os portugueses aqui do Porto, eu posso falar que eu não tive nenhum tipo de preconceito, não sofri nada, foram sempre muito gentis, muito acessíveis, muito prestativos, sabe. E o idioma, falar o mesmo idioma é ótimo. A gastronomia, eu que sou comilona, delicioso, né. E assim, eu não me vejo mais numa grande cidade. Por exemplo, Lisboa, não é para mim. Eu começo a ver aqueles prédios imensos, eu falo: "Nossa, aquilo já me dá até uma aflição, não aguento mais". Eu quero, assim, essa mistura que tem aqui de urbano, de rural, de natureza, É que se verdade. encanta, né. Encanta. Foi muito fácil me adaptar, foi muito fácil. Você que quer vir para o Porto já sabe o que que nos rendeu no Porto. Você falando nessa questão da Ribeira e tal, eu fiquei até arrepiada, porque eu também tenho essa sensação, não é? Essa sensação gostosa que o Porto mistura, né? Qualidade de vida, cidade grande, cidade, né? Tem o Sim. Gerês, que a gente está sempre lá. Sim, o Então, Douro, que é, coisa linda que é é. seguir naquele gente, eu já fiz aquele passeio de barco ali pelo Douro, eu pareço sempre turista, É. que eu vou lá fazer de novo, que aquilo é lindo. A gente não Não cansa. cansa, não cansa. E já, assim, porque eu falei: "Gente, como dentista, eu quero ir para um lugar que tenha tecnologia, infraestrutura e pessoas para atender". Então eu pensei: Porto ou Lisboa. Assim que eu cheguei em Lisboa, já fui logo assaltada. Já foi um sinal. Ah, não aqueles não é assalto do Rio de Janeiro, mas assim, já levaram logo minha carteira, aqueles pockets, né. Aí eu falei: "Ah não, gente, já foi um sinal, daqui eu não volto", e não voltei mais para Lisboa desde, ó, mais de 10 anos. Olha, tá vendo? É porque estava traçado o É, destino dela no norte do país, o nosso, né, porque o o nosso também tá nosso. aqui. Sua filha, sua família, como se adaptou? Olha, minha filha, no início, é sempre difícil, porque tem os amiguinhos, mas assim, o conselho que eu dou é: quanto mais cedo trouxer os filhos, é melhor. Porque como ela veio com 11 anos, ainda não tinha problema de namoradinho lá, aqueles grupos de amigos, mas amigos da escola, uma coisa mais infantil, foi fácil. Agora, quando vem mais velho, eu acredito que já seja uma coisa mais complicada. E ela adora, os amigos dela, 97% são portugueses. Eles acolheram ela muito bem. Ela hoje em dia é uma portuguesinha, ela ama estar aqui, inclusive ela está viajando com esses amigos para o Algarve, que aqui não tem perigo, foram todos sozinhos, alugaram casa, sabe, saem lá à noite, não tem perigo nenhum. O Algarve agora, nessa semana do ano, são só jovens. Todos vão sozinhos, alugam as casas sozinhos e fazem a comida e vão à praia. Então é tão tranquilo, é uma outra vida que nunca poderia proporcionar lá no Rio. É uma realidade totalmente diferente do que vive. Nossa, lá no Rio a gente era assaltado. Eu morava na mesma rua da escola dela, e a gente era assaltado na rua indo pra escola. É surreal. É, é. Agora quando a gente fala, a gente, meu Deus, não entra mais na nossa cabeça, por exemplo, ir à praia no Rio de Janeiro e passar por um arrastão.
que eu passei por vários. Aqui a gente vai à praia, as pessoas deixam tudo na areia e vão na água, na tranquilidade. Eu até hoje não consigo muito, vou falar a verdade. Vou na água, fico olhando assim, mas ninguém mexe. Nosso trauma É, brasileiro, não é? acho que a gente não supera. Não, tá marcado no nosso É, DNA, não é? De uma forma também é bom, porque como a gente tá sempre alerta, é, a tá gente sempre na defensiva. é, eu sempre brinco que eu estava numa montanha e pedi um rapaz para tirar foto minha e do Rodrigo, e de repente eu fiquei pensando: "Meu Deus do céu, se esse cara sumir com o meu telefone", Por isso que eu ai não, gente, vai ser sempre selfie nas viagens. com medo, não é? É muito engraçado. Mas agora vamos falar sobre quem não desiste, porque o futuro é de quem não desiste, e tem que ter muita resiliência para validar um diploma. Ui, tem mesmo. Porque imagina, assim, eu lá no Brasil eu fiz além de hoje em dia eu tô formada há 30 anos, quando eu vim estava formada há 24 anos. Fiz 2 pós-graduações, fiz imensos cursos de aperfeiçoamentos, posso dizer uns 300 tranquilamente, por todo o Brasil, onde tinha bom professor do que eu queria, eu ia atrás. E cheguei aqui, zera tudo. Zera Hum. tudo. Você vai, chega numa universidade para validar o seu diploma, não é mais como antigamente. Eles só pedem o seu diploma de graduação, validado por aquele certificado de AIA. Ali você faz uma prova e você começa do zero. Eles te colocam no mestrado integrado de medicina dentária, que hoje em dia é obrigado a cursar. Dependendo da faculdade, isso pode ser até 3 anos. Eu fiz em 2 anos. Só que imagina, 2 anos intensivos, de umas matérias que não tinham nada a ver com odontologia, bioquímica, biologia celular, genética, anatomia, coisas assim para a gente desistir mesmo. Então, assim, as provas eram dificílimas, num português de Portugal, que a gente não está acostumado, não tinha nada de odontologia. Então, assim, e caro, ainda por cima, eu não podia trabalhar. Então, assim, um conselho que eu dou é: você tem que vir, primeiro com vontade, depois muito foco, e tem que ter esse planejamento, um planejamento financeiro bom para poder te suportar aqui, pagar esse mestrado, que é no mínimo 30.000 euros, pagar os seus estudos de livro, alimentação, transporte durante esses 2 anos, sua moradia e tudo isso. Então tem que ter esse planejamento financeiro. Um planejamento emocional, porque eles vão te tratar como um estudante que ali, nesse mestrado, ninguém tem mais de 20 anos. Então você, ao mesmo tempo, ali você é um pouco humilhado. Por causa da Por idade. causa da idade e porque você imagina, você tá ali com professores que falam que você não sabe nada, porque realmente você não sabe nada daquilo. São médicos, não são dentistas. Então você vai fazer patologia, você vai fazer imunologia, e eles assim: "Você é dentista, mas não sabe nada". Mas gente, isso aqui eu realmente não estudei. "Ah, não, no Brasil a graduação é fraca, porque vocês não aprenderam a operar coração". É. Então, assim, a gente chega, passa por tudo isso, demora, é caro, é difícil, e depois que sai dali, não sabe o que que o mercado de trabalho vai te oferecer. Então, assim, olha, é resiliência mesmo, é perseverança, é fé, é foco, é vontade, é tudo isso. Mas volta e meia você se pega chorando, né, e falando: "Meu Deus, eu larguei tudo que eu tinha, toda a minha estabilidade, meus pacientes que me amavam para começar aqui realmente do zero". Olhando hoje para trás, você pensa: "Foi uma loucura". Foi, eu penso, eu penso. Agora, eu penso que foi uma loucura, penso que foi muito difícil, mas faria de novo. Tudo igual. Tudo igual, porque o Rio de Janeiro ainda está pior do que eu deixei. Os meus pacientes agora lá estão desempregados, porque está uma crise financeira, está tudo muito difícil, tudo muito caro. Então, as pessoas lá no Rio já não são tão amáveis como antes, estão todas meio estressadas, porque estão muito maltratadas, sabe? O Rio de Janeiro tá difícil, tá sujo, sabe? Então, assim, quem puder vir,
que venha. Se Se programe. programa, se planeja, é um planejamento econômico, é um planejo emocional, porque a gente fica longe dos amigos, da família, de tudo, né, é diferente, é outro país, é outra cultura, apesar que o mesmo idioma facilita muito. É. Não, já é 50%. É, eu acho. E o clima aqui, porque o clima aqui, eu estranho porque eu sou do Rio, mas é o mesmo clima do sul do país, É, do nosso Brasil. é verdade. Então, não é nada demais, a gente não fica na neve, É. não é 3 horas da tarde no inverno, que já tá escuro, que nem nos outros países, que eu tenho uma paciente daqui que é de Oslo, ela falou: "3 horas da tarde já tá escuro", eu falei: "Ah não, ali eu não aguentava". É, aí não tem vitamina D que É, suporte. não. Terminou toda essa confusão, fez a validação, eh, foi para o mercado de trabalho. Como foi isso? Como os portugueses te recebeu como uma profissional? O que que eles olhavam e diziam: "Ai, será que essa brasileira vai dar conta de fazer o que eu quero? Será que essa brasileira entende?" Como foi essa fase que eu também sei que existe essa fase, né, como existiu também comigo em toda a profissão, também com o Rodrigo na engenharia, existe essa fase de transição, né, de você se Isso. colocar no meio deles. Como foi isso? É uma fase de muita desconfiança. E primeiro que ficavam, assim, os pacientes portugueses ficavam: "Ah, eles estão tirando o mercado dos outros dentistas portugueses". Então ficava, assim, essa coisa de: "Ah, vem esses dentistas brasileiros para cá, estão tirando a vaga dos outros que fizeram aqui", essa coisa toda. Mas, assim, o negócio é você mostrar que tem qualidade, que você é qualificada, que você está aqui por amor, que você saiu do seu país, você não saiu do seu país porque você era uma aventureira que fez faculdade e veio. Não, você saiu do seu país pelas dificuldades que aquilo ali te impôs. E que você está aqui querendo dar o melhor para eles, sabe? Então, assim, aos poucos, mas é aos poucos, Vânia. Aos poucos, os portugueses vão te aceitando e vão te aceitando de uma maneira tão calorosa ou mais que os brasileiros. Eu acredito. Eles hoje em dia, lá no meu consultório, tem muitos portugueses que tratam e que falam: "Ah, não, hoje em dia eu prefiro tratar muito mais com dentista brasileiro, porque você é mais amorosa, você ouve o que a gente fala, você não tem pressa de atender", porque às vezes os portugueses, assim, gostam de despachar um pouco, e eles falam: "Aqui eu me sinto bem, eu me sinto à vontade, eu não tenho medo", porque eles tinham antes muito medo, eles têm muito trauma, que aqui não foi eles não foram muito acostumados a ir ao dentista desde jovens, como no Brasil. A prevenção aqui não é como lá. Propaganda o tempo todo de pasta de dente, de fio dental, de clareamento, essas coisas. Não, a nova geração agora sim, tá focada mais na saúde, tem essa consciência, mas a antiga não. Então, ainda sofri muito com isso, porque vários tratamentos que lá no Brasil eu achava que eram provisórios, aqui imagina uma prótese, tipo uma dentadura. Que era provisória, porque ela ia substituir por implante, aqui eles ficam com ela 40 Uau. anos. Cai um dentinho da prótese, aí eu assim: "Meu Deus, mas já era para ter feito uma outra nova há muito tempo". "Não, coloca esse dentinho, por favor". Então, assim, esse início, eu falei: "Meu Deus, essa não é a realidade que eu tinha lá", ainda mais que quando eu saí eu já estava no topo fazendo só estética. Entendeu? Então você retrocede muito. Por exemplo, aqui eles, têm essa coisa de tirar o dente, porque não faz canal, não desvitaliza, porque isso é caro, então é melhor tirar o dente, isso é mais prático, é mais rápido, vou E ficar mais logo barato. livre da dor e é mais barato. Lá no Brasil eu não tirava um dente, acho que há 20 anos, porque as pessoas ficavam querendo salvar todo o caquinho que restava, e se tirasse um dente parece que tirava um dedo. Sabe, então assim, essa mudança de paradigma fez a minha cabeça dar um clique. Hoje em dia já tô acostumada, às vezes ainda me pego assim: "Ai, calma, espera aí, vou mudar o chip". Espera aí, deixa eu mudar. Mas você acha que eles estão mais vaidosos com os dentes? Muito mais, muito mais. Por exemplo, os amigos da minha filha, que tem 19 anos, olha, ela já indicou vários para fazer clareamento lá no consultório. E eles têm os dentistas deles, portugueses, que não fazem clareamento, e os pais pagam a dentista brasileira para fazer clareamento. É cultural. É cultural. E olha, eles não têm cárie, esses novos.
sabe, eles cuidam, eles escovam, tá muito diferente, tá, graças a Deus, agora essa consciência chegou. E eu acho, assim, de ver o sorriso, eles amam quando a gente ri, eles falam: "Nossa, esse sorriso de brasileiro, já dá logo para ver que é brasileiro", né, sorriso certinho, branquinho, então eles querem isso também, o É, que é bom todo mundo exatamente. querem para eles também. E hoje você já trabalha muito com a medicina estética. Sim, eu é assim, no final, lá no início, eu fiz odontopediatria, atendi os pequenos pacientes que são muito queridos, muito fofos, é bênção criança, né. Só que os pais começaram: "Ah, me atende, me atende, me atende". Aí eu fui fazer essa parte dentística, ligada sempre à estética. E é o que eu fiquei no final mais focada, que é clareamento, é lente de contato, é faceta, são as porcelanas. Aqui o que eu faço muito é resina, restauração, porque as pessoas aqui, como a condição ainda do imigrante é mais difícil, então eu faço um bloco, aprendi também a fazer, um bloco de resina, daqueles blocos Grandão. grandões que lá no Brasil, eu atribuía esse serviço ao protético, né, era muito mais fácil, só moldava para ele. Então aqui não: "Doutor, eu não quero perder o dente, vamos lá, tá bom, o que que você consegue fazer? Vamos lá, vamos fazer uma resina", fico 1h30 fazendo a resina para salvar os dentinhos dos meus conterrâneos. E ela faz isso mesmo, viu, gente? Ela é ótima. E ela também é ótima com criança. Os pequenos pacientes são muito fofos. Gente, tem muita criança melhor que adulto. E quando você conquista, o negócio da criança é você não mentir. Você vai falando a verdade, vai falando devagar, vai falando no ouvidinho, vai isso. Quando você conquista, deixa fazer tudo. Agora, o problema das crianças é que dependem dos pais também, né. O pai tem que ter a conscientização de mandar escovar, até 12 anos fiscalizar essa escovação, evitar em casa as porcarias. Eu brinco que final de semana é Olha. dia da porcaria, dia do lixo. Come as balinhas ali, porque também se você ficar a criança o tempo todo, eu tiro o cárie, vem com cárie, eu tiro o cárie, vem com cárie, aí eu ensino escovação, fio dental, pasta ideal, tudo isso e cobro dos pais e pergunto à criança: "Seu pai tá fiscalizando?". "Não tá, tia". Bom que eles falam. Aí o pai fica com uma cara: "Não, não, foi ontem, porque ontem estava meio doente, alguma coisa assim". "Sei, foi só ontem". Então, assim, precisa dessa parceria, né, É. não é só a criança. A criança confia em mim, mas a gente vai ficar também abrindo buraco a vida inteira no bichinho? Não vai, né. Não. Mas eles são muito fofinhos, eles fazem cada pergunta, no final dou um brindezinho, eles Ela adoram. ela adora criança. Ela adora pessoas, É, né, Renata? eu adoro e amo a minha profissão, amo ser dentista, não seria outra coisa. Você imagina, 30 anos fazendo a mesma coisa, sento lá na cadeira 9 horas da manhã, só saio 9 horas da noite, É. e não me canso, aquilo não me cansa. É isso que eu queria te perguntar agora. Como que você gerencia? Porque eu sei que hoje você tem um volume muito grande de pacientes. E eu sei que você não faz um atendimento rápido, você é muito perfeccionista. Sim, Então você precisa de tempo para é fazer ali verdade. do jeito que você gosta, gente, é tempo, viu? Porque ela não faz nada rápido. Se você tiver com pressa, não venha. Não. Não venha. E como que você lida com isso tudo? É a clínica, a parte financeira da clínica, a parte familiar, Sim. como é que você gera isso? Olha, acaba a gente sempre deixando um pouquinho de lado alguma coisa, né, que ninguém consegue ser perfeito em tudo. Eu me dedico lá ao trabalho. Agora, por exemplo, a casa tá sempre meio bagunçadinha, É, porque eu nunca consigo, organizar. senão acabo ficando estressada. Lá eu tenho a Ana, que é minha secretária, e que faz essa parte de atendimento com o paciente, faz muito bem as marcações da consulta. Tenho também uma outra funcionária que faz a limpeza da clínica, o Sérgio me ajuda muito, que é o gestor da clínica, ele faz a parte financeira, ele faz porque aqui, assim, aqui em Portugal, é diferente do Brasil. No Brasil, uma entidade regula tudo, e a gente paga aquela taxa, paga aquela, que aqui é propina, né, a gente paga aquela taxa para todos eles. Aqui não. Aqui você tem várias entidades. Então, a entidade reguladora de saúde, a entidade que regula o anestésico, que é o lixo, que é imagina, para fazer radiografia,
para ter pessoas lá, tem que ter seguro. Então, tudo é taxado, sabe? Tem 1000 seguros: seguro para o paciente, seguro para mim, seguro para o dentista que vai lá atender, porque eu não faço nem ortodontia, nem cirurgia. Então, vão lá 2 dentistas, amigos meus, ótimos, que fazem para mim. Então, eu tenho que ter seguro para eles, sabe? Então, imagina, essas taxas todas, os seguros, fazer as compras dos materiais. Eu ia ficar louca se fizesse isso e ainda atendesse os pacientes. É. Então, essa parte, o Sérgio faz a gestão disso. E ele vai junto nessas entidades reguladoras para ver as licenças, porque aqui são muitas licenças e essas licenças têm uma validade curta. Então, a gente fica louco porque, imagina, o extintor tem uma validade que no Brasil era 1 ano, aqui 3 meses. E se você passa daquilo, vem um fiscal e te multa, não tem isso, você fecha a clínica. Então tem que estar atento a tanta coisa, tanta coisinha miudinha que não dá para ser dentista e fazer essa parte. Então tem o Sérgio nessa gestão, tem a Ana na secretaria, tem uma outra que faz a limpeza, tem esses meus amigos dentistas que vão lá para fazer esses trabalhos que eu não faço. Então tem que delegar, né? É, tem que delegar, esse é o segredo. E era sobre isso que eu queria falar. Existe uma burocracia grande, né, para você abrir uma clínica em Sim, Portugal, porque muitas vezes as pessoas vêm, para o trespasse exatamente por causa disso, isso que mesmo. facilita. Então hoje, se você quer abrir uma clínica no Porto, quanto tempo você leva para atender todos esses requisitos dessas entidades? Olha, se você contratar alguém, mesmo assim uns 6 meses, É. porque aqui não tem o jeitinho brasileiro. Então, é uma coisa que eu achava assim: "Meu Deus, eu sou dentista, eu posso comprar anestésico". Aqui você não pode comprar aquela pomadinha de anestésico tópico para passar antes de dar a agulhada. Até para isso, você tem que ter uma licença. Nossa. Então, assim, são tantas licenças que ou você pega um trespasse que já tem aquelas licenças, você já sabe o que que é, só você renovar aquilo, que mesmo assim demora 3 meses, não é fácil. Ou você começar do zero, tem que ter alguém para te ajudar, senão vai ser 1 ano para abrir a clínica, você pagando a renda, pagando tudo, pagando uma funcionária e não abre. E não pode atender. Não pode, porque aqui tem isso, e isso é muito sério e tem uma burocracia pesada e que é lenta. Isso é do a parte menos agradável de É, Portugal. é. E você, que bom que você lidou com isso, né, você já tá forte como um touro, É, partiu para cima, não vou desistir, já ó, que mesmo, tem que seguir em frente. já atravessei o oceano, É, é, agora tem que dar certo, tem que dar certo. é isso. É nítido que o norte de Portugal está atraindo não só investidores, mas pessoas que buscam qualidade de vida e segurança, como a doutora Renata, não é? Então foi esse um dos maiores motivos que ela fez ela cruzar o oceano. Agora, qual o preço silencioso que você paga de ter mudado de país? Olha, Vânia, é bem difícil, assim, uma pessoa que é enraizada. Eu era muito enraizada no Rio de Janeiro. Praia, que eu ia todo final de semana. Minha mãe tinha casa em Arraial do Cabo. Então, assim, eu fui muito acostumada com o mar. Aqui tem um mar lindo, mas é gelado à beça. Então, assim, isso me dá uma saudade do Rio. E a gente, às vezes, fica um pouco triste, fica um pouco deprimido de estar com saudade do seu país, Da da família? da família, dos amigos, que a gente fica sentindo saudade até das coisas ruins. Eu assim: "Meu Deus, aquilo era ruim, mas até que não era tanto". Então, assim, dá uma saudade. Todo imigrante, não tem como, vai falar que passa um momento porque quando você leva um não, quando acontece alguma coisa, você fala: "Ai, meu Deus, quero voltar para o Brasil", mas aí logo você vê o Datena e você fala: "Não, eu tô aqui, ainda bem que aqui a única violência no Porto é quando mata um porquinho, então tá bom, vou ficar aqui mesmo". Mas é duro, é difícil. Esse negócio da imigração, foi o que eu falei, você tem que estar emocionalmente muito forte, você tem que ter resiliência, porque você aqui você ganha não. Assim como você no Rio, só que lá você tinha os seus parentes, você tinha mãe, pai, irmão, primos, amigos, tinha toda uma rede afetiva para te apoiar. E aqui você está sozinho.
Então é muito mais difícil, né. Agora, o Porto, isso me ajudou muito, porque como eu vim estressada demais, ansiosa demais por conta da violência, aqui, essa parte de tranquilidade, de poder deixar uma bolsa aqui, quando eu volto ela tá lá, alguém me entrega. Essa parte de não ter violência, de ser um lugar mais calmo e, ao mesmo tempo, ter uma estrutura de grande cidade, isso facilitou muito a minha vida. No fundo, eu sei que isso me acalma. Sim, você se tornou uma pessoa diferente. Eu sei que eu tô mais calma. Independente de trabalhar muito, né, a profissão de dentista, aqui é médico-dentista. A profissão de médica-dentista ser estressante, porque lida não só com as bocas, como o corpo inteiro. Se pudesse levar só a boca, era ótimo. Como o cabelo, né, tipo, traz só a peruca. É. Agora a gente tem a parte psicológica É, toda, e as pessoas têm problemas e querem contar. E eu também quero ouvir, passo os outros problemas também para outras pessoas, porque aqui cada um tem a sua experiência e vai passando um para o outro. Eu falo: "Olha, com aquilo aconteceu isso, de repente, não faz isso, porque para você pode ser melhor". Então, aqui é. ainda tem essa parte, né. Ela é uma conselheira, ela não é só uma dentista, ela é uma Por conselheira. essas coisas. E quando atrasar, não reclame. E outra coisa que eu queria te perguntar, hoje existe muitas pessoas que vêm fora de Portugal para ser atendida por vocês. Sim, sim, sim. Me conta esse público. Olha, Vânia, é assim, eu na clínica, quando a clínica quero que a clínica cresça mais, porque ela só tem 6 meses, e quando ela crescer mais, eu quero investir realmente no turismo dentário. Que é uma coisa que está acontecendo forte aqui em Portugal, que são as pessoas dos outros países da Europa virem para ser atendidos e aproveitar um pouco mais da nossa cultura, tradição, gastronomia, né, do turismo aqui. Quero unir as 2 coisas, né, um atendimento de qualidade e o turismo. Mas, por enquanto, vem muita gente, muito brasileiro, que mora fora. Por exemplo, Londres vem muitos, Irlanda, França, Luxemburgo, Suécia, Suíça, vem muitos pacientes, muitos vêm às vezes de manhã e vão embora à tarde, porque lá é muito caro e o atendimento não é bom. Eu falo que, meu Deus, não é querer desmerecer, não é querer achar que eu sou o máximo, porque a gente nunca sabe nada, né? Tem sempre que aprender muito. Mas parece que os dentes de lá não são nem formados. Que é um horror os tratamentos. Olha, Londres, os pacientes de lá é assim, 1.000 € para fazer uma restauração que dura 15 dias. Hum, Jesus. Aparelho dentário, 8.000 libras. Um aparelho daquele que aqui custa 500. Então, assim, é uma diferença absurda que compensa para eles muito mais vir a Portugal, que eles adoram, fazer o tratamento e voltar. Uns fazem bate e volta mesmo. Por exemplo, uma agora que eu vou fazer um canal, sexta-feira, ela vem sexta e vai embora sábado. Vou atendê-la sexta e sábado. Ela mora na Suíça. Lá, o mesmo tratamento que aqui é 400 €, lá é 1.800 €. Uau. Aí ela comprou uma passagem barata, com antecedência. Ela falou: "Não saiu um terço do preço. Sei que eu vou ser bem atendida, porque tem referência dos outros que moram aqui que indicaram", entendeu? Então, cada vez mais tem gente de fora. Essa época, então, é uma loucura, porque o pessoal lá também tira férias, então vem muito pra cá. Isso é Tanto verdade. Foi difícil conseguir uma vaga. olha que eu tenho lá uma paciente já quase me esperando. Já tá me dando uma dica, tipo assim, vamos que tô com pressa. Então olha, agora vamos para o nosso bate-bola final. Sim, Uma palavra que define a sua jornada em Portugal. resiliência. Um medo que você superou. O medo do novo. Tinha muito medo do novo, porque eu sou uma pessoa que, como eu falei, eu sou enraizada e eu não tinha essa coisa de: "Ah, eu quero sair do Brasil, eu quero morar fora". Não, eu queria ficar a vida inteira ali, morando ali, meu consultório ali, eu ia a pé, tudo perfeito, no bairro onde eu nasci, onde eu estudei, minha filha estudou, meus pais, então assim, aquela vida perfeitinha, sabe. Esse novo
Nossa, esse medo do novo foi muito difícil para mim, viu. Sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto. Ok. Um aprendizado ao empreender em Portugal. Paciência, porque aqui o português tem o tempo dele, e não adianta a gente ficar: "Puxa, não dá para ser amanhã, não dá para ser amanhã". Não, vai ser quando tiver que ser. Então tem que ter paciência. Um momento no consultório que te emocionou profundamente. Ai, olha, são tantos. É assim, eu gosto muito de fazer essa parte estética, por exemplo, o paciente vem com diastema, aqueles dentinhos abertos, aí quando eu coloco a resina e mostro o espelho, eles choram. Aí, falta um dentinho, quando coloca o dentinho, eles choram, sabe. Vem com o dentinho todo quebrado, mostra o espelho, sabe, ele chora. Então, assim, tem tantos momentos que eram, imagina que eram desejos que as pessoas, muitas vezes brasileiros, que vieram do Brasil já não tinham uma condição financeira lá, não tinham acesso a um bom dentista lá, e que aqui conseguem. Então eles ficam tão felizes, tão gratos, tão satisfeitos, e aquilo me emociona muito, porque você faz com amor e você recebe amor também. É a troca. É. O que o Porto te deu que você não esperava? Eu sei. Tá. O que o Porto te deu que você não Olha, esperava? hã, pode falar? Bem, me deu o Sérgio, que hoje em dia é o meu parceiro e que me ajudou muito nessa jornada aqui, que está comigo realmente 24 horas, porque tudo que é além de gestor da clínica, ele é como se fosse o Rodrigo, é o meu faz tudo. Ele fala que ele é o meu garoto de recados, porque ele vai na "Sérgio, faltou isso na dental", vai buscar. "Sérgio, a caneta não tá funcionando, o motor pifou, o compressor, a luz, o ar", ele vem correndo consertar tudo, sabe, ele fala, ele brinca que ele é o homem da maleta de ferramentas. Então, assim, uma pessoa que me entende, que tem paciência. Ele é português, mas ele é bonzinho, viu, gente. Uma pessoa que foi fundamental nesse caminho. Olha, eu vou dizer que fui eu mesma. Fui eu mesma, porque eu caí e levantei. Muitas vezes aqui em Portugal. Durante aqueles 2 anos, imagina que eu vendo matérias que eu nunca vi na vida, muitas aulas em inglês, um inglês que eu não conseguia entender nada, porque o português falando inglês numa aula de bioquímica, imagina, eu chorava. Então é assim: "Meu Deus, eu tenho que me levantar", tentava estudar 12 horas, saí dali, tive que fazer estágio em clínicas portuguesas, porque quando você sai dali, você é dentista recém-formado, mesmo que eu tenha saído com 26 anos de profissão. Então é humilhada nas clínicas, você não sabe nada. "Não, eu não sei nada mesmo, me ensina, me explica, eu quero aprender". Então assim, sabe, tem que ter essa coisa, essa humildade muito forte, sabe. E depois eu ainda saí dali, aí fui trabalhar numa outra clínica que também não foi legal, e trabalhei noutra que não foi legal, até que eu falei assim: "Meu Deus, eu tenho que montar a minha, para ter os meus produtos, fazer do meu jeito, ter a minha qualidade, ter os meus amigos qualificados junto comigo". Então assim, olha, eu posso dizer sem estar metida, que eu mesma, que caí e levantei 1000 vezes aqui nessa terra. Eu sei disso. O que você diria hoje para a Renata que estava embarcando no avião para Portugal quando voc há 10 anos já? Tem 7 É, anos. há 7 anos Olha, eu atrás. diria assim: "Caramba, vai ser difícil a beça, mas você vai aguentar", porque eu não achava que ia ser tão difícil. Eu achava que a validação eram 2 anos, mas eram 2 anos brincando, que ia lá, assinava uma presencinha, sabe, fazia um trabalhinho, não ia ter prova, não ia ter uma tese, não ia ter uma banca, não ia ter provas dificílimas, não ia ter aula até 11 horas da noite, não ia ter 33 matérias.
Então, assim, depois de tudo isso, quando eu saí, um mercado que não achei que o mercado ia me abrir os braços, ia me receber bem, porque eu sou do Rio, porque eu fiz milhões de especializações e cursos, que ia ser tudo mais tranquilo. Não. Então, assim, foi bem difícil. Calma, Renata, vai ser difícil, mas você vai aguentar, mas vai ser difícil. Que história impactante. Eu sabia que ia ser lindo essa entrevista, porque ela é uma pessoa muito iluminada, ela é uma pessoa muito apaixonada pelo que faz. Então, sorte a sua que está ouvindo essa história. E quem quiser entrar em contato com você para agendar. Ó, é só ligar lá para Ana, né, que eu acabei de falar, na Dental Líder, 937-273-707. Fica na Rua Aval de Cima, 209, no Porto Paranhos. É bem pertinho do Metro Salgueiros. E tem estacionamento também. Olha, ela tá boa no marketing. Aprendi com a minha, que é o máximo, gente. Sou fã. Minhas pupilas. É, Essa fã-clube. essa história não é sobre uma dentista, é sobre alguém que decidiu realizar um sonho. E muito obrigada por você ter ficado aí esse episódio inteiro. Curte, compartilha, comenta e até o próximo episódio. Obrigada, gente.